Ora bem, passados os 5 minutos da praxe à portuguesa, muito boa tarde a todos. Já estou a ver umas caras simpáticas, bem, caras são todas simpáticas. As caras conhecidas, era isso que eu queria dizer. Gostava de dar as boas-vindas a todos. Vão-se juntar mais companheiros, digamos assim, à nossa audiência nos próximos minutos, mas por uma questão de organização, vamos começar. Como sabem, esta é mais uma sessão do Upper Side Executive Club, no formato digital e formato aberto, algo que a pandemia nos trouxe. Antigamente fazíamos estes eventos à porta fechada, apenas para clientes e ex-clientes da empresa e, naturalmente, com um número de convívas bastante mais reduzido. Portanto, a pandemia tem estes efeitos, às vezes nem tudo é mau, e este foi uma das boas consequências, que foi poder levar estes eventos, digamos, de uma forma mais genérica a todas as pessoas que têm interesse. Portanto, muito bem-vindos. Quem não me conhece, eu sou o João Azevedo e Silva, o fundador da Upperside, e hoje vou fazer, como sempre, de mestre de cerimónias. Não estou cá eu para ocupar o palco, felizmente. Já passei hoje de manhã a falar para uma audiência como convidado e, portanto, já chega. Vou retirar-me e apenas garantir que as coisas correm bem. Hoje temos a grata satisfação de ter dois líderes da Argo Talents, uma empresa conhecida no mercado Executive Search em Portugal, que está magnificamente representada pela Susana Belchior Leitão, a quem aproveito para saudar, e que é a diretora-geral da Argo Partners. Olá, Susana, muito bem-vinda. Olá, obrigada, João. É um gosto. E temos também o Pedro Hipólito, que saúdo, partner da mesma empresa. Olá, Pedro, muito obrigado uma vez mais pela tua presença. Olá, João, obrigado pelo convite e boa tarde a todos. Muito obrigado por tua tarde. Ora bem, antes de passarmos à matéria mais substantiva, apenas as habituais questões logísticas. Por um lado, os microfones estarem off é importante, portanto, pedia só essa gentileza a todos. Relativamente às câmaras, à vontade, não há problema nenhum, podem estar ligadas, desligadas, é absolutamente indiferente. Durante a segunda parte da nossa sessão, que é a parte mais importante, as senhoras e os senhores terão a oportunidade de colocar em registro live perguntas aos nossos oradores desta tarde, e isto funciona por chat. Portanto, há uma conta que é do Upperside, poderão fazer essas perguntas, colocá-las por escrito e, digamos, a minha colega Filipe Raquel, que está nos bastidores, faz-me chegar essas mesmas perguntas que eu vocalizarei. Pedia apenas, relativamente às perguntas, a vossa compreensão para duas ou três coisas. A primeira é que as perguntas possam ser relativamente objetivas, não é um formato que seja muito amigo de longos textos introdutórios, e às vezes eu percebo que as pessoas querem ter a certeza de que a pergunta é bem formulada, de que é contextualizada, mas nem sempre isso ajuda na dinâmica. E, naturalmente, a segunda questão, ou o segundo tema, é, às vezes não há tempo para fazermos todas as perguntas ou para colocarmos todas as perguntas. Se, por acaso, a vossa, ou uma das vossas, for uma das infelizes contempladas com a sua não colocação, pois então eu peço desde já a vossa compreensão e para o mês que vem continuaremos estas sessões e terão a oportunidade de fazer essa mesma pergunta a outros colegas. Portanto, resumindo e concluindo, estes são os principais aspectos logísticos. Tudo isto é muito fácil, muito simples, mas é sempre bom relembrar as regras. Ora bem, Susana e Pedro, Argo Partners. Estávamos há bocado a dizer em off que vocês não nasceram partners da Argo Talents. Portanto, tinham para trás currículo. Gostávamos de saber um bocadinho, 2, 3 minutos cada um, quem são as pessoas, qual foi o percurso profissional de cada um de vós. Olá, Pedro, começo eu? Posso começar? Força, Susana, sim, começa. Ok. Olá a todos, espero que se encontrem bem e obrigada pela participação e pelo convite, João. Não nasci partner da Argo. O meu percurso profissional nesta área dos recursos humanos começou há cerca de
15 anos, porque anteriormente tive uma experiência profissional completamente diferente. Portanto, eu sou daquelas pessoas que, no meu caso, aos 30 anos, mudou de vida. Eu sou licenciada em gestão e depois entrei na altura, Big Five, hoje Big Four, da auditoria, consultoria, e entrei, no meu caso, na Arthur Andersen, que foi aquela precisamente que depois desapareceu e que se transformou em Deloitte, e entrei para a consultoria fiscal. E, portanto, durante 8 anos fui consultora fiscal, até que houve um belo dia em que eu senti que claramente não queria ser fiscalista o resto da vida e por isso comecei, como muitos de vós imagino que se encontram neste momento, a pensar no que é que poderia então fazer, não é? Portanto, foi uma altura em que felizmente ou infelizmente ainda não tinha também grandes responsabilidades e por isso podia de uma forma mais tranquila, pensar objetivamente naquilo que gostava e por coincidência ou destino, acabei por ir ter uma entrevista como job seeker na Jason Associates. E a Jason Associates, na altura, tinha acabado portanto, para vos situar, eu entrei em 99 na Arthur Andersen, depois a determinada altura, está aqui o Pedro Pontes Rodrigues, que foi meu colega na Andersen e na Deloitte, já não me lembro quando é que foi a fusão, Pedro, acho que foi para aí 2001, talvez, não foi? E foi, não foi? 2001, 2002. 2001, 2002. E, portanto, deu-se a determinada fusão, nós nem sabíamos muito bem com quem é que íamos ser fusionados na altura, e acabou por ser a Deloitte, que foi claramente a melhor das alternativas para as pessoas da Arthur Andersen na altura, porque a Deloitte cá em Portugal era a mais pequena, e depois vivi o nascimento da nova Deloitte, e foram aqui períodos muito interessantes, só que em 2007, portanto 8 anos depois de ter entrado e já era manager, eu quis experimentar a função de manager para perceber quais é que seriam as diferenças, mas objetivamente quando achei que por muito que gostasse da empresa e das pessoas, claramente que não me via como fiscalista até ao fim dos meus dias profissionais e portanto comecei a pensar em alternativas e fui parar à Jason. A Jason Associates tinha 4 anos de existência, em 2007, e o que aconteceu, e era uma empresa muitíssimo pequena, ninguém conhecia a empresa no mercado, eram cerca de 15 pessoas, e fui entrevistada pelos 2 partners da altura, os 2 partners fundadores, o Tiago Forjás e o Pedro Brito, e eu, logo na primeira conversa, achei que era ali mesmo que eu queria trabalhar, não queria nada que me arranjassem um emprego num dos clientes deles, queria mesmo que me deixassem ir lá, porque era uma empresa que tinha uma filosofia muito positiva, muito focada naquilo que na altura parecia assim quase poesia, mas que hoje em dia faz todo o sentido, cada vez faz mais sentido, e que tinha a ver com a felicidade no trabalho, não é? E portanto, comecei a ouvir falar em conceitos que eu intimamente já pensava, mas que não me atrevia a partilhar, não fosse parecer num ambiente tão corporate como uma Deloitte tonta, não é? E por isso fiquei muitíssimo bem impressionada quando aquelas 2 pessoas me falavam no caminho para as melhores escolhas e, portanto, para o autoconhecimento. Acabei por entrar na Jason e fiquei 10 anos, onde conheci o Pedro Hipólito e conheci muitas mais pessoas, porque a Jason às tantas começou a crescer imenso, designadamente nas áreas de desenvolvimento. Eu trabalhei sempre na área de recrutamento de executivos e avaliação de perfis. E em 2017 dá-se a venda da Jason à Mercer. Nós, na área de recrutamento, não fomos vendidos, porque a Mercer internacionalmente não pode ter área de recrutamento por questões de compliance e o que se deu na altura foi, muito bem, nesta altura já tinha 40 anos, acabada de ser mãe pela segunda vez e nessa altura juntámos os managers que existiam na Jason e fomos buscar o Pedro Hipólito, que entretanto tinha saído para a concorrência, mas ele depois conta, tinha saído para a Joana Martins, mas ele depois conta-vos, tinha estado na concorrência, depois entrou na Jason e depois saiu para a Joana Martins e nós fomos buscá-lo
e juntámos-nos todos e fundámos a Argo. Portanto, a história... João, desculpa, acho que me excedi no tempo. Não, dá. A história é esta. É interessante, eu próprio não conhecia todos os detalhes, portanto isso é um bom sinal. Não, muito obrigado. Portanto, só para nos relembrarmos, a Argo existe há quanto tempo? A Argo existe desde 2017, portanto 2017. há 4 anos. Ok, 4 anos, pronto, exatamente. Muito bem, muito obrigado, Susana. Acho que foi interessante, para mim foi interessante. Pedro, então conta-me lá um bocadinho sobre quem és tu. Muito bem, antes de mais, boa tarde novamente a todos. É bom ver aqui algumas caras conhecidas. As que ainda não conheço, espero vir a conhecer. Em relação ao meu percurso, eu sou de Lisboa, mas gosto de dizer que sou de Abrantes, porque foi onde passei a infância e a adolescência e porque de facto me marcou muito, porque me permitiu ter tempo para algumas atividades que se calhar em Lisboa não teria tido. Uma delas foi o desporto, sempre adorei desporto, fiz futebol federado durante muitos anos e isso levou-me onde estou hoje em dia de forma indireta, ou seja, os meus pais estão ligados à área da saúde, mas eu tenho alguma alergia a hospitais e, apesar de estar na área de ciências, não via muito bem o caminho na altura da escolha da universidade, até que comecei a ler sobre psicologia do desporto e o tema fascinou-me e ainda hoje em dia é o tema que mais me fascina, a componente de alta performance, ou seja, como é que formamos equipas de facto que performam, porque é que um líder tem tanto impacto em mim, porque é que uma cultura, seja de uma equipa, seja de uma organização, tem tanto impacto na minha felicidade no dia-a-dia. Portanto, ainda é isso hoje em dia que me fascina nesta área. Acabei por entrar em psicologia, vim para Lisboa para o ISPA, rapidamente percebi que não havia muito mercado na área de psicologia do desporto e comecei a trabalhar na área de recursos humanos. E desde então tive algumas experiências menos boas, que foram importantes, sobretudo no início de carreira. Menos boas no sentido em que não me identificava tanto com elas. Trabalhei muito tempo em formação e percebi claramente que para o meu perfil de personalidade era muito desgastante, sentir-me tão exposto todos os dias. Tive em departamento de recursos humanos de uma outra empresa, na área de transportes, que também foi uma experiência dura e, portanto, fiquei um pouco vacinado no sentido de nunca mais querer ir para um departamento de recursos humanos. E depois fui para a Ray Human Capital, onde tive 7 anos e aí sim encontrei uma ótima equipa, foi uma ótima escola, trabalhei com empresas de todos os setores, até que passado 7 anos senti a necessidade de algo novo e fui para a Jason, uma equipa a fervilhar de ideias, de criatividade, uma forma de abordar o mercado muito, muito colorida. E depois surgiu o convite da Jerónimo Martins, que foi também uma ótima experiência para perceber como é que um gigante como a Jerónimo Martins se movimenta, como é que funciona internamente. Estava na área de Talent Programs, portanto com muita exposição também em mercados internacionais, até que, acho que foi a Susana ou o Pedro Brito me ligaram a dizer, não queres pensar em voltar, estamos a criar a Argo, portanto foi na tal altura... Acho que fomos os dois. Para os dois. Para te convencer mesmo. Exato, foi ali no lanche na Mexicana, ainda me lembro, e portanto achei que de facto tem muito mais a ver comigo este contexto de consultoria, gosto de equipas mais pequenas, de maior agilidade, e vim então para a Argo. O desporto ainda está muito presente, fiz alguns cursos mais por carolice, que não tenho tempo para treinar equipas, quem sabe um dia. Fiz depois um mestrado em gestão também para complementar e tenho uma filha com 8 anos e portanto hoje em dia entre família, desporto e empresa, deixei a empresa para último, Susana, mas não é por esta ordem, são as 3 importantes. Acabo por gerir o tempo. Portanto, resumidamente é isto. Muito bem, Pedro. Muito obrigado. Também já conhecemos um bocadinho mais do Pedro e isso é sempre importante, até porque vocês também foram muito precursores, penso eu, ainda sob a égide da Jason, do lado B, não é? Das pessoas, de conhecermos também, no fundo, tudo o que está por trás dos candidatos e dos profissionais e, portanto, também é importante para nós aqui conhecer um bocadinho dessas vossas facetas. Ora bem, há 2 perguntas sacramentais, ou seja, todos os meses fazemos a profissionais, como é o caso da Susana e do Pedro, que têm a ver um bocadinho com retrospectiva e um bocadinho com prospectiva. Porquê? Porque são perguntas óbvias e perguntas que toda a audiência normalmente gosta de ver respondidas. Eu vou fazer a primeira, enfim, é um bocadinho indiferente se é a Susana ou o Pedro a responder, mas é o que é que aconteceu em 2020? Ou seja, na vossa perspectiva, o que é que nos podem dizer sobre 2020 com uma lente dupla? Por um lado, o que é que foi
os impactos no mercado, enfim, do ano anormal e atípico que nós vivemos, e por outro lado, que espelho é que isso causou na vossa organização, naturalmente, dentro daquilo que o bom senso permite dizer, não é? Portanto, enfim, partilhar um bocadinho sobre 2020. Esta é a primeira de duas perguntas que eu farei. Quem é que... Queres falar tu ou queres que eu fale, Pedro? Podes começar, que eu depois complemento. Muito obrigado. Bem, 2020 foi um ano com... Quando penso em 2020 tenho muitas sensações, muitas, e algumas delas antagónicas. E vou ter que misturar a parte pessoal com a parte profissional, João, porque não consigo dissociar. Com certeza. Até porque, de facto, o trabalho já fazia muita parte da minha vida como um todo. Hoje em dia, a trabalhar a partir... Por acaso, hoje estamos os dois no escritório, mas a maior parte do tempo estivemos a trabalhar a partir de casa. E, portanto, o trabalho entrava-nos literalmente pelo ecrã pelos vários ecrãs que temos disponíveis, não é? E por isso ainda houve uma maior mistura. Mas eu diria que nos primeiros tempos foi absolutamente assustador e a sensação e o sentimento que tive foi de medo, foi de não estar a perceber bem o que é que se estava a passar, qual é que seria o fim e quais é que seriam as consequências a médio e a longo prazo. E depois, a determinada altura, percebemos claramente em equipa e em conjunto que muitas vezes das fraquezas se conseguem trazer forças. E objetivamente, foram muitas das mudanças que há muito tempo eu acho que se tornavam necessárias em termos da nossa forma de ver o trabalho e de ver a vida, que se tornaram realidade. Para já, a flexibilidade laboral, em termos de capacidade de rapidamente de nos adaptarmos a todas estas plataformas. Eu era uma resistente, achava que fazer uma entrevista sem ser cara a cara pessoalmente seria impensável, porque era impessoal, era algo distante, algo que nada tinha a ver connosco, e rapidamente percebi que se é verdade que ao telefone nós conseguimos perceber o calor de uma voz, então ainda mais é verdade quando temos um ecrã à frente e temos uma cara, mesmo que muitas vezes à distância de quilómetros. Portanto, aí uma rápida adaptação aos novos tempos, e eu acho que isso conseguimos fazê-lo muito, muito bem e depressa. Depois, em termos de como garantir que as pessoas que trabalhavam connosco continuavam a sentir-se próximas, porque claramente, e eu em particular, nós somos muito pessoas de pessoas, não é? Portanto, a parte física é importante no nosso dia a dia. E por isso, rapidamente definimos como é que isso passava a ser real à distância. E começámos a criar iniciativas que nos permitiam juntar a todos, ou equipas, 2 a 2, de forma a garantir que as dinâmicas e as relações não se perdiam. Portanto, aí também foi uma transformação. Depois também a necessidade de nos organizarmos e de nos tornarmos mais efetivos, porque um grande perigo desta nova dinâmica de trabalho é as pessoas não terem momentos de descanso, não é? Porque muito facilmente deixamos de ter horas de almoço, começamos a trabalhar às vezes depois de deixar os miúdos na escola e começamos a trabalhar às 8h30 da manhã e vamos de seguida, às vezes até à hora do jantar, e a seguir, e já agora está aqui o computador tão perto, se calhar até rapidamente faço mais uma conversa, e isso não pode ser, e não pode ser para ninguém. E, portanto, aí começámos também a tentar garantir que ninguém, e não se esqueçam que há muito aquela sensação de todo o trabalho tem que ser feito e rapidamente e bem feito, porque o trabalho
como é normal imaginarem, em 2020 diminuiu. E, portanto, nós não nos podíamos dar ao luxo de não aceitar tudo aquilo que podíamos. E, às vezes, podíamos ter a tentação de sermos menos disciplinados, a negociar prazos, a definir bem as equipas e as cargas de equipas. E, portanto, aí também procurámos estar mais próximos uns dos outros e mais organizados e mais ágeis, a readaptar equipas, a readaptar cargas de trabalho, a repensar formas de conjugar pessoas a trabalhar em conjunto e, portanto, isso também acabou por ser uma aprendizagem. Finalmente, aqui, ainda nesta parte da equipa, há a realçar a união e deixem-me dizer-vos que é um orgulho poder trabalhar com as pessoas com quem trabalho, porque independentemente da idade, da senioridade e das experiências prévias, há muitas pessoas que tiveram vidas anteriores à Argo, há outras que não, que começaram a trabalhar já connosco, mas independentemente desta senioridade, e estou a pensar neles todos individualmente, só tenho claramente a agradecer o espírito de entreajuda, missão, entrega, e que é reflexo destes tempos de crises. Eu sempre achei que é na crise que se revela a qualidade intrínseca de cada um de nós. Ou seja, em momentos de preocupação, de alguma incerteza e de medo, que sai ao de cima aquilo que nós temos de melhor e de pior, não é? E felizmente, e aqui o meu agradecimento público a toda a nossa equipa, independentemente da senioridade, foram extraordinários. E isso foi claramente uma aprendizagem a delegar mais, a confiar mais, a permitir que as pessoas encontrem os seus espaços e que cresçam. Portanto, eu acho que a pandemia, aquilo que teve de bom também foi o crescimento que proporcionou a todos nós. E aqui estou a falar também a nome pessoal, eu senti que cresci muito. Não só nas competências tecnológicas, que é claramente um tema no meu caso, mas em muitas mais competências, soft skills, eu claramente desenvolvi e acredito que a liderança e a delegação foram uma delas. Depois também perceber que os amigos aparecem nestas horas, não é? E posso-vos dizer que claramente tivemos provas de amizade de muitas pessoas, da concorrência, dos nossos clientes, procurarem encontrar-nos trabalho para nos dar, que às vezes chegava a ser claramente gratificante percebermos que tínhamos amigos que se preocupavam connosco e que nos telefonavam a perguntar como é que nós estávamos, porque, teoricamente, consultoria é a primeira coisa que nós conseguimos cortar em termos de custos, não é? E, portanto, tivemos essas demonstrações também de amizade. E, finalmente, em termos familiares, eu hoje vinha a ouvir o Pedro Ribeiro na rádio comercial de manhã, passando a publicidade, mas estava a ouvir o chefe Avilés a fazer um balanço sobre as coisas boas e as coisas más, e eu concordo totalmente com ele que a possibilidade de ter estado muito mais próxima e muito mais presente com as minhas filhas e com a minha família é claramente também uma vantagem. Depois, em termos de balanço, eu achava em janeiro que ia ser uma hecatombe e que ia ser uma verdadeira desgraça, e com muita satisfação chegámos a dezembro e a 31 de dezembro e constatámos que conseguimos, obviamente com um nível de rentabilidade completamente diferente do que tínhamos antes, ainda assim ter rentabilidade positiva. E por isso, olhem, foi um ano em que tivemos angústias, em que nos preocupamos com pessoas, candidatos, amigos, clientes, empresas que passam e sentem o reflexo da crise e tentamos, à nossa medida e aquilo que podemos fazer para ajudar. Infelizmente não conseguimos ajudar todas as pessoas, nem sempre, mas eu acho que o saldo é positivo. Eu acho que eu também sou otimista e acho que o saldo foi francamente positivo e consigo ver as coisas boas, muito consciente
que nem tudo foi fácil e nem tudo continuará a ser fácil, mas eu acho que estamos cá todos, não é? E vamos conseguir dar a volta. Não é a primeira crise e não será a última, infelizmente, pela qual passaremos, e por isso... Susana, muito obrigado pelo testemunho, misturando também um aspecto interessante, que é o aspecto pessoal, não é? Ver as coisas também a acontecer não só na nossa organização, mas holisticamente, nas nossas casas, nas nossas famílias, em nós próprios. Isso também é uma parte importante. Eu queria só focar-me um bocadinho ainda em 2020 na vossa organização, tentando perceber uma coisa que é: a vossa essência é recrutamento ou consultoria ou as duas? Ou seja, do ponto de vista de portfólio, e tentar perceber se no mix se manteve ou se, como aconteceu, por exemplo, com outras casas, em que viram as áreas de consultoria a serem completamente varridas, ou seja, que não havia trabalho, mas o recrutamento foi sobrevivendo. Também se verificou convosco? Nós tivemos as duas tipologias de projeto e foi um ano muito... Pedro, queres falar tu agora? Porque eu tradicionalmente tenho mais projetos de search. Ok. O Pedro é claramente muito mais híbrido do que eu. Ok. E, portanto, eu tenho mais search e assessment, do Pedro acaba por ter projetos mais diferentes e aqui claramente que eu acho que ele pode falar sobre alguns dos últimos projetos que tivemos em consultoria. Sim, se calhar complemento também com a visão mais de mercado do que sentimos em 2020. Em relação ao nosso posicionamento, nós somos uma one-stop shop, uma boutique de talent acquisition, e nesse sentido temos claramente uma área de executive search que é a mais representativa e depois temos projetos de consultoria associados a esta área, onde entra obviamente a componente de assessment, neste ano nomeadamente a componente de reskilling e de preparar as organizações para o futuro e perceber também quem é que poderiam ser dentro de cada organização os pivôs para esta mudança que é necessária. Portanto, uma identificação de potencial muito orientada a competências de transformação foi uma área que cresceu. E, portanto, claramente, Executive Search, felizmente, não foi muito afetado. Portanto, como a Susana disse, o volume de trabalho manteve-se e houve, nos assessments, maior foco nesta componente de olhar para as equipas numa ótica de prepará-las para o futuro e menos numa perspectiva de promoções e de sucessão, que em anos normais é tipicamente o tipo de projetos que vão buscar mais a componente de assessment. Olhando para o mercado e para 2020, e se calhar fazendo também a ponte, João, para 2021, exatamente, acho que houve aqui oportunidades muito boas a surgirem. Uma delas foi a aceleração forçada que aconteceu em muitas empresas de grande dimensão e que às vezes, olhando de fora, pensamos que já estão muito maduras sob um ponto de vista de processo e ferramentas e não estão. E, portanto, essa aceleração foi ótima, na medida em que permitiu também, olhando para o futuro, que essas empresas sejam mais competitivas. Depois a componente e aqui falando numa ótica de recursos humanos e de profissional da área, eu acho que as empresas sentiram na pele a importância dos recursos humanos e, em sentido contrário, sentiram na pele aquilo que não tinham preparado em termos de onboarding, de retenção, de experiência até de candidato, e claramente as que já estavam preparadas diferenciaram-se. Esta componente de trabalharmos à distância faz com que a cultura se dilua, como sabemos. Se eu estou em casa, se não estou em contacto com os meus colegas, às tantas, para quem é que eu estou a trabalhar? Não é uma questão que muitas pessoas devem ter colocado este ano e não é por acaso que muitas delas repensaram a carreira, porque o sentimento de pertença diminui bastante. E claramente as empresas que tinham boas equipas e boas ferramentas saíram reforçadas. Depois acho que há aqui uma oportunidade também clara e que já sentimos, e agora já vou entrar aqui em 2021, que tem a ver com as empresas internacionais que estão a começar a criar bases em Portugal e que é engraçado que muitas delas surgiu por portugueses que trabalham lá fora e que aproveitaram o confinamento para estar em Lisboa. Temos alguns casos assim e que se lembraram, porque não sugerir à minha empresa criarmos aqui uma equipa que vai trabalhar para o mercado global, mas que está baseada em Lisboa. Isto está a acontecer, temos tido vários projetos
nível, e que entra aqui depois no tema da liberalização do talento e daquilo que é também componente contratual, ou seja, há muito mais pessoas disponíveis para trabalhar no modelo de contractor. Isso faz com que empresas que não tenham uma entidade jurídica em Portugal, um exemplo, empresa inglesa que trabalha para o mercado de Inglaterra e Irlanda, não tem cá entidade, mas tem cá pessoas a trabalhar para esses mercados, num regime de contractor, consegue obviamente pagar bem, mas ainda assim pagar menos do que um salário inglês, tem ótimos profissionais e permite às pessoas que estão cá estarem expostos a mercados internacionais que de outra forma não conseguiriam. Isto depois lança um desafio que é a nível fiscal, vai criar desafios e vai ter que haver uma necessidade de ajustamento, até porque há a via contrária, ou seja, também temos muitas pessoas estrangeiras que vieram viver para Portugal, que estão a gastar cá os salários que recebem da Noruega ou da Dinamarca, e isso tem um efeito, por um lado, bom para a economia, mas por outro pode ter um efeito também de inflacionar os salários cá, sendo que muitas empresas não estão preparadas para acompanhar essa subida de salários. Portanto, acho que há aqui muitos desafios que também numa ótica fiscal e de preparação para enquadrar estes diferentes regimes de contrato são questões interessantes para o futuro. Portanto, crescimento através de oportunidades às vezes não óbvias, como esses centros de competências ou shared services, etc. Aqui, sim, aqui vai para além dos centros de competências, porque isso era o que nós estávamos habituados. Para termos centros de excelência, centros de suporte, que trabalham a partir daqui para outros países, tipicamente em funções de suporte às vendas ou suporte IT. Estas oportunidades a que eu me refiro são já funções de valor acrescentado, portanto, diretores de marketing global, diretores financeiros, diretores de procurement, que estão a trabalhar em Benavente, como uma pessoa que me recordo que recrutámos, para o mercado de UK. Para uma empresa que não estaria no radar de todo, porque não está no mercado português. E, portanto, isto abre, em termos de pesquisa de oportunidades, um leque muito grande, porque são empresas que nós não conhecemos e que têm uma presença forte nos seus países. E, de facto, por que não isto acontecer mais? Ou seja, por que não em uma empresa francesa, inglesa, alemã, ter pessoas que estão em Lisboa, no Porto, em Bragança, onde quiserem, a trabalhar para estes mercados? A pandemia terá acelerado, mas em muitos casos havia empresas que já praticavam esses regimes de flexibilidade, não era com português, ou em Portugal nós não tínhamos essa, digamos, isso não era tão claro, porque já havia em algumas indústrias, em algumas geografias, eu enfim, fui conhecendo ao longo dos anos, exceções. Hoje podemos dizer que se calhar irá ser uma tendência mais clara. Pedro, eu aproveitava para fazer uma ponte já com a primeira pergunta, porque tem um bocadinho a ver com isto do futuro. Nós temos aqui uma regra que é, a não ser que as pessoas nos peçam, nós dizemos quem é que faz a pergunta, portanto faz parte aqui do nosso protocolo. Portanto, o Luís Barbosa escreveu: como eu pedi desculpa por assistir em diferido, deixo uma vénia aos nossos oradores e um agradecimento pela partilha. O João pede-nos perguntas simples, por isso aqui vai. Que funções e setores serão para vós criadores líquidos de emprego nos próximos anos? Muito obrigado. Portanto, não necessariamente em 2021, mas nos próximos anos, criação líquida de emprego, logo oportunidades de recrutamento, seja do ponto de vista setorial, seja do ponto de vista funcional. O que é que assim, no vosso radar, aparece imediatamente? Então, se calhar posso, já que estou com o balanço, começo eu e depois a Susana complementa. A nível de setores, acho que é muito interessante olharmos para os setores estruturantes da economia e ver a transformação que está a acontecer. Ou seja, a energia com as green solutions, com a transição energética, com o fecho de áreas que eram core, refinarias e a abertura de outras, estão, no caso de energia, num grande processo de transformação. Olhamos para a banca e vemos a banca a transformar-se muito, com um foco maior no cliente e, portanto... Banco e seguros, Pedro. Sim, seguros também. Eu iria dizer que banca, se calhar a transformação é maior pela questão também da PS2 e dos open banks e permite, por exemplo, a profissionais do grande consumo poderem dar valor, porque a app vai passar a ser vista e já tem, não é? Se olharmos para a Revolut, já tem produtos que podemos comprar com desconto e, portanto, a lógica muda bastante. Olhamos para a Astelco num processo também incrível de transformação, aqui não sei se tão positiva, porque os gigantes da IT estão a comer parte daquilo que era o core business
das telco, olhamos para fintechs, para startups que estão a crescer e, portanto, claramente, eu acho que vai haver transformação. Por um lado, vão haver funções que vão ser descontinuadas nestas grandes empresas, mas vai haver muitas oportunidades e, portanto, diria que a energia, banca, tecnologia e consumo vão ser setores geradores de emprego, assim como estas empresas que eu estou a ver entrar, que são empresas internacionais e de vários setores, tecnologia, consumo, e que estão a criar cá oportunidades. Real estate, não é? Sim, o real estate continua também muito, muito dinâmico e há muitos fundos e investidores, promotores, uns mais focados em development, outros mais focados em asset management. É uma área também que está a ter um boom grande e, portanto, há muitas oportunidades, de facto, assim as pessoas também tenham a disponibilidade para fazer o seu upskilling ou reskilling para adquirir novos conhecimentos. Certo, certo. Pedro, apenas e só porque és tu que estás a falar. A Madalena Garrido, que está aqui também a assistir, gostaria de perguntar à Susana e ao Pedro, e por isso faço a ponte já. Uma pergunta é para que setores trabalham mais e que funções mais recrutam? Aqui tem mais a ver, provavelmente, com questões de estatística, no fundo, o que é mais representativo, mas depois, ao mesmo tempo, a pergunta: que oportunidades vêm para 2021 para quem procura novos desafios profissionais? Portanto, aqui só um bocadinho o que é o vosso histórico e outras coisas é o que é que serão áreas, penso que funcionais, que podem, de facto, abrir para quem procura ativamente ou proativamente novos desafios. Eu penso que já responderam de certa maneira, mas, portanto, concretizando um pouco, se calhar falando menos em indústrias agora e, por exemplo, mais em funções. Que áreas funcionais é que estão na berra? Bem, nós temos duas marcas e, portanto, temos duas marcas e a marca que faz Executive Search é a Talent, que é a que nós temos cá hoje. Porque depois também temos funções mais especializadas ou mais... aquilo que sentimos em 2020, os setores, os clientes que mais contrataram, e Pedro, ajuda-me se me esqueci de alguém, foram efetivamente banca, mas funções de controle, ou seja, tudo o que é auditoria, compliance, risco, muito por necessidades do regulador, como é natural. Fizemos também em banca muitas funções de digital, precisamente em linha com o que o Pedro dizia há pouco, muitas funções no setor segurador. O setor segurador é um setor que me parece que é aquele que tem maior margem de crescimento em termos de um setor que era muito tradicional na forma de como os profissionais e as organizações estavam estruturadas. Também houve muita alteração nos últimos anos no setor segurador e, portanto, obviamente que isso também teve reflexos. Portanto, também trabalhamos muito com o setor segurador. E depois, em termos de funções, aqui muito marketing, fizemos. Eu não consigo, para além de marketing tenho aqui a estatística. Tens? Tenho aqui a estatística dos últimos 2 anos, posso ajudar. Temos os blockbusters que não oscilam no tempo, portanto, diretor de marketing, diretor financeiro, CFO, CIO e diretor de recursos humanos, portanto, são estáveis, são oportunidades que continuam e vão continuar a ter procura. E depois temos funções, chamemos mais de futuro, embora já seja o presente, na área de cibersegurança, com os CISOs, na área do UX, CX, portanto, claramente aqui tem havido muita procura, na área de Business Intelligence, portanto, perfis até mais híbridos, que acho que há uma função que está a emergir. No fundo, nesses perfis, às vezes, são pessoas mais júniores, não é? Sim, muito financial data, portanto, pessoas que cruzam conhecimentos da área financeira com conhecimentos da área de data, e, portanto, é um BI mais de negócio. E, portanto, toda esta componente também
estamos a ver ligada a funções híbridas que têm a ver também com a evolução das empresas para modelos agile. Portanto, muito Product Owner, Scrum Masters, e claramente eu acho que estas duas funções em particular são funções que vão ter muita procura nos próximos anos. Agile Coach, Scrum Master e Product Owner. Certo, certo. E provavelmente também alguma coisa do digital, não é? Tipo, digital no sentido mais do digital transformation ou até do digital marketing, também provavelmente. Muita transformação. Muita transformação. Pois, faz sentido com está em linha. Com algo que é mais difícil de encontrar na transformação, que é a transformação na visão das pessoas. Ou seja, o típico gestor de projeto de transformação tendencialmente tem uma abordagem mais tecnológica. Certo. Começamos a sentir muita procura por alguém que veja o processo de transformação na ótica das pessoas. Como é que eu consigo mudar o mindset? E alguns Scrum e Agile já têm este perfil, mas diria que 90% tem uma base tecnológica. E, portanto, eu acho que pessoas da área de gestão de pessoas ou área de gestão de negócio podem ter aqui uma oportunidade também de fazer um reskilling e de entrarem em termos de gestão de projeto de mudança nesta componente mais de pessoas. Mais de pessoas. Curiosamente, um tipo de área funcional e até de indústria, que nem a Susana nem o Pedro falaram, e que alguns colegas, enfim, noutros eventos temos abordado, tem a ver mais com algumas áreas de supply chain transformacional também, desde o e-commerce, naturalmente, mas também algumas empresas que, em função da crise, tiveram que transformar rapidamente todos os circuitos de abastecimento, etc. Vocês, do ponto de vista talvez histórico da vossa atividade, são áreas em que estão um bocadinho mais longe, as áreas de operações, da indústria, supply chain, fabril, ou também trabalham e também têm acompanhado estes movimentos de transformação? Também, mas muito mais a norte. O nosso escritório do Porto, muito mais a norte. O nosso escritório do Porto tem sim, e peço desculpa, de facto, peço desculpa às nossas colegas do Porto, mas sim, aí mais a norte, que é onde se tem a indústria. Pois, nota-se isso. Muito bem, muito obrigado. Ora bem, isto agora vamos ter que fazer aqui, às vezes eu tento criar aqui uma lógica sequencial nas perguntas, nem sempre é possível, estão a começar a surgir. O Jaime Moraes Sarmento, a quem saúde, pergunta: que disciplinas funcionais vocês sentem no pós-pandemia que mais tendência terão para trabalhar à distância? Portanto, no pós-pandemia, que áreas funcionais é que vocês acham que vão ficar quando isto estiver, sei lá, daqui a um ano, as coisas estiverem mais mitigadas, esperamos todos, na verdade, se calhar já não volta atrás? O que é que é alguma ideia? Consultoria, a meu ver, é algo que nos parece que claramente poderá manter-se a fazer-se neste sistema. É a primeira que me salta, mas não só, há claramente, e falando com os clientes e pedindo aqui, tentando medir o pulso de como é que as coisas estão efetivamente a correr em termos de resultados de equipa, as empresas referem que se nota muitas vantagens, inclusive em termos de produtividade. Mas imagino que as empresas mais tradicionais, os setores mais tradicionais, à partida continuem, voltem ao que eram e, portanto, privilegiando a presença física. Pedro, algum complemento? Sim, complementando, bem, eu creio e acredito que em 5 anos 80% das funções de facto vão estar a trabalhar remotamente, exceptuando aquelas que exigem presença física. Estamos a falar de indústria, não é? De tudo o que exija contacto com essa infraestrutura de indústria, tudo o que existe, obviamente, e que exija client-facing. As restantes, em teoria, têm o potencial para ser... Podem demorar mais tempo, Pedro. Estou a pensar, por exemplo, na banca e em seguros, que pode demorar mais tempo a que essa mudança aconteça. E por questões culturais, mais culturais... Era nessas que eu me estava a referir. Sim. Do que por impossibilidade de desempenhar a função. Agora, o que temos visto também na maior parte das empresas é que naquilo que são as políticas de smart working, tem havido uma tentativa de definir, por um lado, dias da semana, depois difere, 1, 2, 3, em que as
pessoas são puxadas para ir ao escritório, porque isso de facto tem muito impacto, sobretudo em funções mais de criatividade, projetos conceptuais. O trabalho em equipa ajuda muito, respeitando também mais aquilo que são horários para marcação de reuniões, e portanto é interessante vermos isso em algumas empresas, diretivas claras para serem marcadas reuniões entre as 9 e as 10, entre o meio-dia e as 2 e a partir das 5, sexta-feira à tarde, para efetivamente respeitar, se a pessoa estiver em viagem ou se estiver a trabalhar fora de Lisboa, não penalizar essas pessoas, que eu acho que é um movimento interessante. Obviamente estamos a falar ainda de uma minoria, mas se as restantes acompanharem, acho que é uma mudança grande de mindset e de combater o presencialismo tóxico que ainda existe, infelizmente, em muitas organizações. Sim, existe. Muito obrigado. Mudando aqui de agulha, pergunto ao João Mendonça Arraes. Boa tarde, João. Num mercado como o nosso, em que as PME representam ou representarão cerca de 80% do tecido empresarial, enfim, uma empresa como a vossa trabalha com esta tipologia de clientes? Portanto, as típicas PMEs. Pouco. Mas já trabalhámos, mas pouco. Pouco. Mais porque agora é uma pergunta minha, mais porque essas empresas não procuram os vossos serviços ou porque vocês, do ponto de vista de posicionamento, não é o vosso mercado? Nós não, se fizer sentido e se pudermos acrescentar valor, não dizemos que não a ninguém. Agora, o que acontece é que muitas vezes não faz sentido para a organização recorrerem a esta tipologia de serviços e, portanto, vão pelos meios mais tradicionais do anúncio, e por isso, e também depende da dimensão da empresa, do tipo de perfis a que quer aceder, não é? Portanto, eu diria que tem mais a ver com o facto de podermos não ser competitivos e não ser racional a escolha do nosso serviço. Diria que se calhar no vosso escritório do Porto são capazes de ter um bocadinho mais deste tipo de clientes. PMEs, não. O que é que estamos a falar? O conceito de PME pode ser um bocadinho largo, mas no Porto e mesmo em Lisboa, eu acho que temos PMEs que são empresas em crescimento, e posso dar o exemplo de algumas, que são empresas que muitas vezes não estão no radar e que são empresas com muita exposição internacional e que são interessantes. Estou-me a lembrar de uma Polisport, de uma GL, que tem a marca Sonetos, mas que é o grande produtor de... Mas eu não encarava a GL como PME, portanto, daí se calhar desculpa. Pois, o conceito de PME, sim. Certo. Ou seja, os 80% das PME, quando me falam em 80% do tecido empresarial português com PME, apanha uma malha muito grande, não é? E empresas muito pequeninas. Pois. Se for em média já com estratégia como deve ser, com alguma sofisticação de gestão, provavelmente com internacionalização, provavelmente aproximam-se do vosso radar naturalmente. Uma pergunta também aqui um pouco curiosa, eu acho que esta pergunta, a Susana esta vou fazer à Susana, porque acho que ela vai gostar. Diz o Ricardo Santana, boa tarde Ricardo, muito boa tarde e muito obrigado pela oportunidade. O website da Argo Partners menciona o conceito de One Stop Shop for Talent Acquisition Strategy. Por acaso há bocadinho o Pedro falou. Agradeceria entender um pouco mais sobre este conceito e também, já agora, qual é o principal diferencial de mercado para a Argo Partners? Da Argo Partners, portanto, realmente é uma pergunta diferente. Se calhar posso dar a minha experiência enquanto cliente para explicar este conceito e depois... O Pedro foi cliente. Ok, força. Sim, ou seja, e era algo que sentíamos muito numa Jerónimo Martins, que é, se eu quero contratar um diretor, tenho que falar com empresa X. Quero fazer um programa de revisão da estratégia dos workflows de aquisição de talento, a X já não faz, tenho que falar com a Y. Se quero fazer um programa de trainees, a X e a Y já não fazem, tenho que falar com a Z. E às tantas estou a perder um capital de conhecimento que é muito importante, na medida em que estou a trabalhar com vários fornecedores, que não há grande razão para não poderem ter isto centralizado. E, portanto, o conceito One Stop Shop tem a ver com isto, ou seja, na nossa perspectiva, o trigger está na identificação de potencial e no conhecimento do mercado. A qualidade e o enfoque que eu ponho num programa de trainees é exatamente a mesma que ponho num projeto de Executive Search para um C-Level. Mas tendencialmente as empresas segmentam-se por questões que às vezes têm a ver
com diretrizes internacionais e, portanto, nós não temos essas limitações porque somos uma empresa com ADN local, embora façamos parte de uma rede internacional ou sejamos associados a uma rede internacional, mas tem a ver com isto, ou seja, eu, enquanto cliente, valorizo ligar ao João e dizer, João, preciso de um diretor financeiro, ou preciso que me reveja aqui as ferramentas de recrutamento, ou preciso que me faça um programa de formação em recrutamento. Não há nenhuma razão para o João, enquanto especialista, me dizer, não, eu não faço brand manager, só faço diretor de marketing, portanto tens que falar com a empresa X. Portanto, é este o conceito do One Stop Shop e foi esta a lacuna que sentimos. Não é? Este é o posicionamento que queremos ter, sim. Certo. Não sei se ficou claro para quem fez a pergunta, espero que... Ricardo Santana, sim senhor. O que também acaba por ser diferenciador ao mesmo tempo, não é? Porque há muitas que não o fazem. Muito bem. Há bocadinho falávamos um pouco ainda do trabalho remoto versus o trabalho presencial. Falámos aqui de temas culturais, a banca, a seguradora, mais difícil. Porquê é que eu faço esta referência? Porque a Luísa Lima, boa tarde Luísa, dos contactos que têm tido com os vossos clientes empresariais, acreditam que as mentalidades mais tradicionais irão realmente adaptar-se a um futuro de trabalho que assente mais no trabalho remoto do que no presencial? É a pergunta. Há um limite para a resistência, não é, Luísa? Lá, como está? Eu acho que há um limite para a resistência, portanto, nós não... A partir do momento em que todo o mundo muda, não faz muito sentido existirem resistentes, não é? E, portanto, eu acredito que muito dificilmente voltará atrás. E vai ser muito difícil parar esta onda. E por isso, sim, acho que ou se adaptam, ou então vai ser difícil. Pedro? Só para complementar, eu no início confesso que pensei que seria uma questão mais geracional, de liderança. Entretanto, tenho mudado a perspectiva porque acho que não tem a ver com a geração, tem a ver com o tipo de personalidade dos líderes. E, portanto, claramente, micromanagers veem isto com muita dificuldade e, portanto, empresas lideradas por micromanagers vão resistir mais. Mas eu acho que, felizmente, tem havido, em termos de liderança, uma mudança grande de mentalidade e, portanto, olhando cross-generation para quem está à frente das empresas hoje em dia, por amostragem, diria que nas empresas mais estruturadas esse caminho irá acontecer. Tais PMEs mais familiares, digamos assim, confesso que se calhar poderá ser um bocadinho mais difícil. Ok. Pedro e Susana, agora uma pergunta de um ouvinte mistério, se me permitem. É um tema sempre difícil de abordar, mas eu vou fazer a pergunta. A pergunta é a seguinte. Quem trabalha em Executive Search tem um mercado duplo, que é o mercado das empresas, onde está o dinheiro, onde estão os mandatos, e o mercado de talento dos candidatos. Um não funciona sem o outro. Porquê é que as empresas são bem tratadas e muitas vezes os candidatos não são assim tão bem tratados? O candidato mistério nunca foi à árvore, de certeza. Boa resposta, não faço ideia. Mas o tema é claro que nós falamos também muitas vezes aqui disto, não podemos responder a toda a gente, os senhores não podem receber toda a gente, olha, tudo isso. João, sabe que nós encaramos-nos como advisors, sejam de empresas, sejam de candidatos. Quem já teve a oportunidade de ter um projeto connosco, envolvido em projetos connosco, poderá ser testemunha que a nossa missão é claramente encontrar alguém que faça fit com a organização. E isto é uma realidade que tem que ser bom para ambas as partes. Certo. Porque senão também ninguém fica contente, não é? E esse é o nosso grande desafio. Ajudar quer a empresa, quer o candidato, a dar toda a informação possível e fazer toda a gestão de expectativas de maneira que as decisões tomadas por ambas as partes tenham o melhor resultado possível. Portanto, tem que ser bom para ambos. E são ambos importantes. Então é importante o cliente como é o nosso candidato. Porquê? Porque nós sem os candidatos não vivemos. Isto é os candidatos em processo. As pessoas que nos abordam, posso lhe garantir que todas elas têm uma resposta nossa.
ou seja, os job seekers. Não se esqueça, João, que eu já fui job seeker. E, portanto, já mudei de vida. E, portanto, nós respondemos, e eu respondo a todas as mensagens que me enviam. Aquilo que nós não conseguimos fazer por limitação de tempo é entrevistar e conhecer todas as pessoas. E isso o que é que significa? O que é que nós fazemos? Nós olhamos ao perfil, olhamos as oportunidades que temos com mais recorrência, olhamos aos nossos clientes e àquilo que nós sabemos que se perspectiva poderem vir a abrir ou vir a acontecer, ou um perfil que é diferente e que eu nunca tinha visto. E esses perguntas seriam interessados para realizar uma entrevista, com a gestão da expectativa de que no momento não tenho e poderei não vir a ter nenhuma função para a pessoa. Depois há os outros em que, porque me pedem, olha, mas eu gostava mesmo, então aquilo que faço é pedir, ou fazer eu uma chamada, pedir a alguém da equipa, ou fazer eu uma chamada telefónica breve, de 5, 10 minutos, só para perceber com a pessoa para que tipo de oportunidades é que devemos estar. Uhum. E depois há aqueles que, mesmo pedindo, eu não tenho mesmo capacidade, e calhou no momento do meu trabalho, em que não consigo mesmo encaixar uma conversa. E então a esses peço para que, por favor, coloquem o CV na nossa base de dados, comprometendo a partilhar desde logo o CV com a equipe, e nós fazemos isso diariamente, partilhamos os CVs com a equipa que nos chegam, para que as pessoas até se podem lembrar de alguma oportunidade que não sendo nossa, não com a lógica de vender CVs, porque nós não vendemos CVs, e portanto aquilo que fazemos é, imagine, aparece-me alguém que eu sei que pode ser interessante para um cliente meu e envio o CV para esse cliente e digo, cliente X, esta pessoa abordou-me, eu perguntei se podia partilhar o CV consigo, parece-me um CV interessante, se tiver alguma oportunidade em aberto, contacte-o diretamente. Para quê? Certo. Para que não haja qualquer dúvida de que eu não vou ganhar qualquer dinheiro com isso, nem quero ganhar qualquer dinheiro com isso. E, portanto, é isto que fazemos. E tentamos e fazemos questão de responder a todas as pessoas. A tipologia de resposta é que muitas vezes não é aquela que gostávamos, porque a nossa vontade era receber toda a gente, e posso lhe dizer que no JSON já fizemos isso, e que o próprio candidato tinha um botão em que se inscrevia na agenda do consultor, mas confesso que foi absolutamente caótico e ingerível, e sentíamos todos os dias que falhávamos com as pessoas. Claro. Portanto, é isto que fazemos, sabendo que muitas vezes, mas o meu telemóvel está disponível na internet, portanto, quem quiser, com muita facilidade, chega a ele e pode fazer um telefonema e eu atendo e respondo a todos os telefonemas que me fazem. Claro. Infelizmente não consigo receber todas as pessoas pessoalmente, isso não funciona. Susana, quando há um critério, quando nós assumimos o nosso critério, está tudo bem, não é? Aqui, às vezes o que nós verificamos, eu não quero estar a pensar em nome de quem colocou a pergunta, nem de outras pessoas que pensarão o mesmo, nem todas as empresas, entidades, profissionais têm critério. Exatamente, eu sei. Eu não sei das outras. Eu só lhe posso dizer é que isto é muito reflexo da forma que quer como a cultura da empresa que sempre existiu, como também a minha experiência pessoal, porque a mim soube muito bem quando me receberam e que eu queria mudar de vida. Claro, é um excelente princípio, sem dúvida. Pronto, faz a pergunta, enfim, é uma pergunta difícil, porque realmente vocês podem falar por vocês, não podem falar pelo mercado, mas pronto, eu não quis deixar de colocar esta questão. Passando a outro tema, o Rodrigo Pinho. Olá, Rodrigo, muito boa tarde. Diz assim, upskilling, reskilling, dois conceitos interessantes, mas como é que as empresas que contratam encaram candidatos com elevada senioridade e track record exemplar, mas algo diferente do que procuram? Por outras palavras, há empresas dispostas a arriscar nas capacidades de um candidato em detrimento da sua experiência numa área específica? Aquele velho tema de recrutar por competências versus recrutar por skills de experiência, em que, digamos que a percepção do Rodrigo e de muitos de nós, minha também, é que em Portugal se recruta muito, demasiado por experiência e por skills e menos por potencial e por competências. Na verdade, o que é que vocês sentem? Infelizmente ainda é verdade, não é? Só antes disso...
Só para responder ao João Mendonça Arraes, que entretanto mandou uma mensagem, agradecer, clarificou aqui o conceito de PME e de facto até 250 colaboradores e 50 milhões de faturação trabalhamos com muitas empresas, portanto é uma largura de banda que de facto faz com que tenhamos muitas empresas incluídas. Desculpa, Susana, se quiseres já complemento depois. Não, mas queres concluir? Concluí. Sim, posso só, em relação aos conceitos de upskilling e reskilling, de facto são conceitos muito mais presentes numa ótica de assessment interno, ou seja, quando eu tenho de facto muitas pessoas na minha estrutura, sei que há algumas áreas que vão ser descontinuadas e outras que vão crescer e, portanto, interessa-me perceber como devo fazer os planos de desenvolvimento e quais é que são as pessoas também que têm motivação ou não para fazer esse caminho. Creio que a questão do Rodrigo orientava-se mais para a componente de recrutamento externo e acho que é um tema muito interessante, até porque outro dia falávamos sobre isto, sobre o tema de diversidade com uma empresa multinacional grande que está a repensar este tema e quando muitas vezes olhamos e de facto temos um desequilíbrio grande de género e pouca diversidade, temos que olhar a gênese. E quando olhamos hoje em dia para os principais programas de trainees, por exemplo, todos eles pedem pessoas de 4 ou 5 faculdades e de cursos de gestão, engenharia, matemática, hoje em dia, que sabemos que tendencialmente são frequentados por um determinado género. E, portanto, a balança e o caminho fica enviesado à partida. E a diversidade tem que ser muito repensada nesta perspectiva de entrada. Porque é que eu defino o mesmo critério para todos os trainees, para todas as pessoas que entram na empresa e depois espero que daqui a 20 anos tenha uma diversidade e que tenha mais pessoas na direção da empresa, se à partida estou a estrangular o meu filtro. Isto é outro ponto, mas que me leva agora à resposta para o Rodrigo, que é uma batalha que nós temos sempre numa ótica de evangelização, de facto fazer perceber às empresas que muitas vezes têm experiências, conhecimentos e mais-valias que não estão refletidos no perfil de requisitos que a empresa tem, mas que muitas vezes estão presentes noutro tipo de perfis. E o exemplo da banca que eu dava há pouco é um exemplo onde por vezes conseguimos fazer essa mudança de shift, que é, se eu quero trabalhar numa ótica de experiência de cliente, neste caso, eu não tenho que ir buscar pessoas necessariamente de banca. Posso ir buscar pessoas do grande consumo, ou da hotelaria, por exemplo, que são pessoas muito focadas naquilo que é uma boa experiência de cliente. E, obviamente, algumas empresas têm esta visão e têm tido os frutos, outras são mais resistentes e, infelizmente, muito fechadas ainda no job description. Portanto, acho que há muito caminho ainda a fazer, mas que devemos todos pensar na diversidade desta forma mais ampla, e em algo que começa quando entramos na empresa. E, portanto, em muitas funções não há razão para ter que ser um engenheiro ou um gestor e não alguém das ciências sociais ou da filosofia, porque lá está, com o potencial, eu acho que depois tudo se desenvolve. Portanto, resumindo, ainda há um longo caminho a percorrer, Rodrigo. Enfim, há alguns evangelizadores já convertidos, o que não é nada mau atendendo ao papel influente que estes senhores têm, mas de facto ainda estamos longe de um modelo diferente. O Pedro Rodrigues, boa tarde Pedro, olá, pergunta, Pedro Susana, quando falam em procura por gestores com approach e perfil transformacional, têm no vosso horizonte empresas nacionais ou sobretudo empresas estrangeiras? Penso que aqui estrangeiras, talvez multinacionais, penso que será o que o Pedro quer dizer. Portanto, este perfil transformacional já penetra no tecido também das empresas nacionais ou ainda há muito? Há muitas empresas nacionais que têm vindo a sentir essa necessidade de transformação e uma das competências que nós avaliamos muitas vezes é precisamente essa capacidade de adaptação à mudança e de promoção da mudança. Portanto, sim, as empresas, quer nacionais, quer estrangeiras ou multinacionais, têm estes processos, mas muito também em empresas portuguesas. Muito em empresas portuguesas, portanto já se começa, o que é um bom sinal. Por um lado, talvez seja um sinal de que ou se transformam ou a sobrevivência pode eventualmente ser mais difícil. Essa é uma leitura. A outra é que começam de facto a ter um mindset um bocadinho diferente. Enfim, se calhar um bocadinho de uma coisa e um bocadinho de outra, mas sou eu que estou a fazer quase adivinhação. Desde que o resultado seja bom,
Pois, desde que o resultado seja bom. E às vezes também desde que o vizinho faça e o resultado seja bom do vizinho, nós começamos a olhar e se calhar é melhor fazer. Uma pergunta, que são duas perguntas interessantes, também diferentes, do José Oliveira. Boa tarde, José. Muito obrigado pelas perguntas. Pergunta ao José, gostava de saber que áreas, setores a norte têm ou terão mais dinamismo e procura de quadros? Portanto, esta é a primeira pergunta, norte. Segunda pergunta, há alguma mudança das empresas na aceitação de quadros com mais idade e com mais experiência? Portanto, o velho problema de termos aqui um áreas tema... tecnológicas, Pedro, não? Muita competência tecnológica. À distância, acompanhando, acho que o Norte também, felizmente, hoje em dia já tem alguma segmentação. E, portanto, Braga, Porto, Aveiro, sobretudo, tem características diferentes. Mas do que temos visto, claramente, a área de tecnologia, a área de inovação, telecomunicações na zona de Aveiro, muito tecido industrial, creio que são o top 3 de setores para que recrutamos no Porto. Em relação à pergunta da senioridade, é um tema feio de Portugal, não é? Porque, infelizmente, primeiro, é-se velho a partir dos 45 e, a segundo, este país não é para velhos, não é? E, portanto, infelizmente, ainda há muita mentalidade tacanha e que não percebe que a experiência é um valor importantíssimo dentro de uma organização e que a sensatez só se consegue com alguma idade. E, portanto, sim, ainda há muito preconceito quanto à idade. Eu acho que a crise de 2011 foi uma crise que ajudou a derrubar alguns preconceitos, porque nessa altura todos nós tivemos alguém chegado que infelizmente ficou desempregado e, portanto, começámos a olhar para o desemprego de uma forma menos negativa e penalizante para a pessoa, que sempre foi algo que a mim em particular me fez muita confusão. E por outro lado, começou-se a perceber que poderiam existir oportunidades. Nessa altura começaram a aparecer as primeiras, pelo menos que eu tivesse conhecimento, e pode ser ignorância minha, as primeiras funções em que acabavam por ser pessoas com... Como é que é? Não me lembro do termo, mas muitas vezes numa lógica quase se calhar não com contrato de trabalho, mas uma lógica mais de advisors e de prestação de serviço e que permitia de alguma forma às empresas aproveitarem claramente essa experiência. E portanto aí houve uma forma um bocadinho diferente de se olhar à idade, que veio a refletir-se na melhoria de como se olham às necessidades de senioridade dos perfis que se procuram. Mas continua a ser uma luta. Susana, quando vocês estão a preparar uma long list ou uma short list, por vezes, calculo, não é? Que tentem fazer passar aquilo que são os candidatos que vocês acreditam. Independentemente... Por vezes não, sempre. Sempre. Ótimo. Peço desculpa, uma ótima precisão. A pergunta é, há sempre barreiras do outro lado com o tema da idade? Ou seja, vocês apresentam, defendem... Sempre não. Sempre não, mas muito frequentemente sim. Existe muitas vezes, mas não sempre, não em todos os clientes e não em todas as funções. Também, obviamente, que há funções e funções, não é? Se for certo. Mas estamos a falar de funções de nível mais elevado, onde claramente se quer, inclusive, às vezes, pessoas com bastante experiência. João, é o que é. É o que é. Muito bem. E também há no outro extremo, não é? Muitas vezes pessoas que podem já ter o potencial e qualificação e que às vezes por serem muito demasiado jovens, também acontece. É curioso. Sim. Agora, só para complementar, eu acho que uma das palavras que ouvi mais este ano nas empresas, nos recrutadores, foi drive.
Queremos pessoas com drive e, infelizmente, às vezes o drive está associado à juventude, que é um preconceito, não é? Mas sim. É um preconceito forte. Enquanto esperamos que apareçam mais algumas perguntas eventualmente, é só para dizer que temos mais 10 minutos, 15 minutos antes de fecharmos. Eu aproveito e faço aqui também uma ou duas perguntas quase de curiosidade. Uma curiosidade é, se as empresas de private equity são vossas clientes, se é relativamente comum ou nem por isso recrutarem algumas, ok? Está respondido, algumas. Não é zero. Não há muitas em Portugal. Pois. Não, mas repara, as empresas de private equity muitas vezes acabam por recrutar diretamente através da grande network que têm. Sim. Mas sim, algumas já são atualmente ou já foram nossas clientes. Ok. O tema, Susana, é exatamente esse, porque são conhecidas por trabalhar muito com as redes e algumas vão fazer um trabalho mais profissional, enfim, entregando a especialistas, mas a percepção que existe é que são uma minoria das poucas que existem. Portanto, ainda há muito trabalho de influência, círculo, para se poder chegar aos decisores das private equities. No fundo é isso. E a outra pergunta, que é pessoal, é... vocês acham que as crises são sempre reveladoras de coisas? Aceleradores, transformadores, etc. Há algumas ideias de que alguns acionistas em Portugal, com os resultados, melhores ou piores, da resposta à crise, podem ter a tentação de mudar lideranças executivas. Eu já ouvi isto de vários interlocutores. Vocês acham que isto faz algum sentido? Que há, digamos, conselhos de administração a olhar para os órgãos executivos e a pensar, bom, 2020 foi uma pandemia, não podemos dizer que as pessoas foram mais ou menos competentes, já estamos em 2021, ou isto se transforma e nós nos adaptamos, ou se não há transformação, se calhar é a altura de mudar as lideranças. Isto faz algum sentido da vossa experiência ou não? Ou é ficção científica? Faz algum sentido. Pedro, também faz sentido? Faz sentido e, pegando no que falávamos há pouco, tem havido uma grande pressão positiva, diria, na maior parte das vezes, para a questão da diversidade. E isso tem trazido um impacto grande também nas primeiras linhas, nos boards, e sabemos que há, de facto, muita mudança no pipeline para acontecer, que não tem só a ver com isso, mas tem também a ver com isso e com a sustentabilidade e com tudo os drivers de negócio para os próximos 10 anos. Está a perguntar, está respondido e, portanto, estamos todos de acordo e, portanto, para quem nos ouve, que no fundo é o objetivo desta sessão, não é para nós, não é para a Susana, nem para o Pedro, nem para mim, é, no fundo, nas linhas e nas entrelinhas, podemos todos tirar insights, ensinamentos, pistas que possam ajudar depois, eventualmente, a quem procura uma nova oportunidade profissional. Bom, estamos a entrar nos últimos minutos da sessão. Eu gostava mais uma vez de pedir a quem tiver alguma pergunta que queira colocar ao Pedro e à Susana, ou a ambos, por favor, de nos fazer chegar, a mim ou à Filipa, que está por trás do perfil Upperside. E já aqui temos. Vamos embora então. Pergunta. Ok. Concordam que existem ainda áreas de negócio, indústrias, que carecem de profissionais com capacidades comprovadas e onde empresas de executive search deveriam ajudar a mudar o paradigma? Exemplo, mais óbvio. Os clubes SADs de futebol muitas vezes gerem orçamentos relevantes com poucas competências de gestão. Mais profissionais. Eu não percebo de futebol, eu sou isso lá em casa, não é? Estão mais. Mas no fundo haverá ainda segmentos de mercado que praticamente não trabalham com executive search e que poderiam ganhar. Nós adoraríamos trabalhar com todos, nós e os nossos concorrentes, não é? Pois. É um dos temas, não é? Da indústria, é um dos problemas. Mas sim, de facto, existem empresas que poderiam, pela dimensão, pela relevância, mas isto aqui ser juiz em causa própria é um bocadinho ingrato, João.
Mas se calhar há setores mais evidentes e aqueles que têm maior exposição à gestão pública, onde há imensos bons gestores, mas onde poderiam, em alguns casos, essas empresas ser melhor geridas com pessoas que viessem do setor privado. E sabemos que, tendencialmente, no setor público, o processo de contratação é diferente e, portanto, as empresas de executive search entram menos. E eu acho que há inúmeros exemplos de empresas que, de facto, quer na área da saúde, quer na área da mobilidade, quer na área dos transportes, que têm uma gestão pública, digamos assim, que continuariam a beneficiar de ter pessoas que viessem trazer aprendizagem de outros setores. Certo. Nós, curiosamente, estamos aqui a falar, e os senhores Pedro e a Sana são especialistas, eu não sou, embora conheça um bocadinho da vossa atividade, naturalmente. É um dos grandes problemas em Portugal, é que há um mercado que passa ao lado do recrutamento profissional que é muito significativo. E existe, enfim, em quase todos os, não diria quase todos os setores, mas em áreas muito significativas. E quer queiramos, quer não, isso depois tem problemas, porque significa um velho princípio que é as melhores pessoas nos lugares certos não se verifica. E isso depois vê-se no PNL, na criação de valor, na produtividade, etc, etc. Portanto, sim, é um problema. Eu, neste caso, não identifiquei a pessoa que colocou a questão, porque identifica-se apenas com uma letra. Se a pessoa quiser que eu diga o nome, é só, por favor, dizer quem é que colocou esta questão. Caso contrário, é uma pessoa identificada por A. Ponto. Nova pergunta. Helena Brito Dias. Só para complementar, João, lembrei-me aqui do ponto que tem a ver com o rigor que existe nas empresas de executive search e que é falível, muito falível ainda assim, mas que tem a ver sobretudo também com o componente de recolha de referências que no nosso caso falamos sempre com 3, 4 pessoas que tenham trabalhado com o candidato final e que mesmo com essa recolha de referências, por vezes há erros ou por vezes não corre bem. Portanto, imagina nesses processos em que o recrutamento é feito porque se conhece a pessoa, não há checagem de referência, portanto todos nós conhecemos inúmeras histórias de acidentes graves que aconteceram em muitas empresas por decisões mal tomadas. Certo. É absolutamente um excelente ponto. O companheiro de futebol nem sempre é exatamente o melhor colega para o bordo da empresa. Bom, quem diz do futebol diz do golfe e de outras coisas. Helena Brito Dias. Olá, Helena, boa tarde. Susana Pedro, na vossa experiência, quais as maiores expectativas do target executivo? Vontade de mudança em nova direção? Empreendedorismo ou desenvolvimento de performance? Muito obrigado. No início da pergunta, desculpe. Na vossa experiência, quais as maiores expectativas no target executivo? Hipótese 1, vontade de mudança, nova direção. 2, empreendedorismo. 3, desenvolvimento de performance. Obrigado. Eu peço à Helena só para precisar uma coisa, por favor. As expectativas do target executivo ou as expectativas relativamente ao target executivo? Talvez seja importante precisar. Se a Helena me estiver a ouvir e puder digitar. Pelo target executivo. Portanto, no fundo é o target executivo, portanto, as pessoas que são executivas têm uma vontade de mudança e de nova direção, ou de empreendedorismo, ou de desenvolvimento de performance. Qual é que é o eixo que vocês, os executivos com que falam, mais comum? Penso que é essa a pergunta. Eu diria as 3, não é? 3 igualmente importantes. Eu acho que a mudança, claramente importante, são as 3. Não consigo, Pedro, consegues? Não consigo, elas estão relacionadas. Se bem percebo a pergunta, acho que há um fator também de pressão positiva que tem acontecido, que é o fator liderança. E neste caso uma liderança mais transformacional e mais aspiracional e não uma liderança apenas focada na performance financeira, não sei se é isso que a Helena se refere, é que muitas vezes é uma liderança menos focada nas pessoas e, portanto, começa a haver uma pressão bottom-up para, de facto, ter líderes mais inspiradores e que incorporem variáveis de sustentabilidade de negócio, de preocupação com a comunidade, com o meio envolvente. E sabemos que
em grande parte das lideranças, sobretudo olhando, estou a pensar mais aqui nas empresas grandes, PSI 20, que ainda há, de facto, uma prevalência de uma liderança mais orientada a resultados, que é fundamental, mas que por vezes descura as outras variáveis. E, portanto, a pressão de mudança, eu acho que esta liderança transformacional é algo que está muito presente e que depois acaba por tocar nos 3 pontos que a Helena refere, não é? Pedro e Susana, vamos aproximar dos últimos 5 minutos para cumprir o horário, que é uma coisa importante. Apesar de estarmos em Portugal, também vamos melhorando nestas coisas. Eu trabalhei muitos anos numa escola anglo-saxónica e, portanto, lá fui aprendendo a gerir isto. A pergunta é, para quem nos está a ouvir e está à procura de um novo desafio em 2021, seja um novo desafio porque está numa situação de desemprego, seja porque está empregado mas gostava de mudar, porque quer crescer e no sítio onde está já não há espaço, etc. Qual era o melhor conselho que tinham para dar? O que é que estas pessoas devem fazer durante 2021 para aumentar a probabilidade disso acontecer? O que é que vos passa assim intuitivamente pela cabeça? Pedro, queres que eu responda? Sim, posso reforçar 3 pontos que eu acho que são sempre importantes e que às vezes é fácil desmobilizarmos, porque, sobretudo em períodos de crise como vamos enfrentar, provavelmente não vai haver tantas oportunidades como no ano, diga-se, normal. Que uma delas é continuar a investir em si próprio, portanto, quer seja em ações de formação mais curtas ou mais longas, quer seja em webinars ou podcasts ou o que seja, mas manter essa curiosidade e a estimulação do intelecto. Depois o networking, e sei que muitas pessoas cada vez fazem melhor networking e estão presentes e em diferentes fóruns, portanto eu acho que o ponto da transdisciplinaridade é importante. Às vezes não assistirmos apenas a conferências da nossa área, mas termos a curiosidade de conhecer pessoas a montante e a jusante que depois nos podem ajudar na altura certa. E o terceiro ponto, que é o ponto que agora me esqueci, mas já me lembro, Susana. Mas eu complemento. Eu acho que uma das coisas, quando alguém me diz que quer deixar de fazer... É procurar para além do óbvio. Era isso que eu ia dizer, ou seja, quando alguém me diz que quer mudar de função e quer deixar de fazer o que está a fazer, uma das coisas que eu pergunto é, então e já pensou no que é que quer fazer a seguir? Não, isso não, mas já pensei o que é que não quero. E portanto, esta parte de procurar, imagino que fosse isso que ias dizer, Pedro, de procurar para além do óbvio, é claramente fazer uma análise, quase como uma análise SWOT, entre aquilo onde nós claramente podemos acrescentar valor, as nossas oportunidades, os nossos pontos fortes e as nossas áreas de desenvolvimento e aquilo que tendencialmente não gostamos de fazer. Um exercício simples e que a mim me ajudou e me ajuda é pensar ao longo do meu dia e daquilo que eu faço, quais é que são os momentos em que eu me sinto particularmente feliz. E quando fiz esse exercício, quando tinha a minha outra vida de fiscalista, percebi claramente que me sentia particularmente feliz quando estava com pessoas. Fossem elas a gerir clientes, que é uma coisa que eu gosto, na relação, seja as equipas. E depois que também gostava da diversidade, do facto, eu farto-me com muita facilidade de projetos muito longos, gosto de projetos curtos, gosto e sou claramente uma generalista e não uma especialista. Então começar a pensar em tipologias de funções que alguém com estas características poderia ter. Uma que é mais óbvia é uma área comercial, não é? Para além da consultoria. Portanto, este exercício de pensar para além do óbvio e pensar, inclusive, em outras formas de relações laborais, e voltamos ao início da conversa, não é? Não tem que ser o contrato de trabalho tradicional. Formas diferentes de colaborar com empresas, com outras entidades e formas e alternativas diferentes do que é que gostaríamos de fazer. Porque saber o que é que não gostamos é muito fácil. A minha filha de 4 anos sabe-me dizer claramente o que é que não gosta.
O que é mais complexo e o desafio que lanço às pessoas que pensam em mudar de carreira é fazer este exercício. E este exercício, a meu ver, deverá ser feito acompanhado. Deverá ser feito com amigos, família, colegas, pessoas que nos conhecem numa lógica quase 180, 360. Para quê? Para termos aqui as várias perspectivas e perguntar claramente, olha, qual é que são os psicólogos? O Pedro é psicólogo. Não gosto muito do termo qualidades e defeitos e geralmente vou muito para pontos fortes e áreas de desenvolvimento. Eu gosto das qualidades e defeitos. E perguntar às pessoas que nos são próximas e que lidam connosco, quais é que são para ti as tuas qualidades e os meus defeitos? E depois não ter a tentação de defesa. Porque não se esqueçam que muitas vezes as pessoas sentem, estão-nos a dar o espelho daquilo que sentem. E o que eles sentem muitas vezes pode não ser aquilo que nós achamos que estamos a passar. Mas essa percepção do outro é muitíssimo rica, porque nos ajuda a perceber se é algo que é apenas forma ou se de facto é algo que é mais intrínseco e que é mais difícil de mudar. E na minha experiência, aquilo que vos posso dizer é que ninguém passa defeitos para qualidades. Aquilo que nós conseguimos fazer é limar arestas. Portanto, bora lá não ser masoquistas e bora lá procurar funções e empregos e empresas, porque também é muito importante, é verdade, o Pedro dizia há pouco, nós tiramos referências dos candidatos, mas também tiramos referências dos nossos clientes. E depois partilhamos com os nossos candidatos as coisas boas e as coisas más dos clientes, porque toda a gente tem coisas boas e coisas más. Não somos só nós, não são só os candidatos e não são só as empresas. Portanto, fazer esta due diligence em termos de cultura organizacional, primeiro, nossa, através introspeção, com amigos, com família, com colegas de trabalho, com clientes, se possível, todas estas abordagens diferentes que nos ajudam a conhecermos a nós são muito importantes. Depois, tentar fazer o match entre a função. E nesse momento, quando se faz o match, nós temos amigos que trabalham nas mais diferentes áreas, não é? Portanto, pedir a um amigo que, olha, explica-me lá o que é que tu fazes concretamente. Será que eu gostaria de fazer isso? Será que é execuível? Depois, pensar nas empresas que se coadunam melhor com a nossa personalidade. Onde é que eu me vou sentir mais feliz? Sou mais colaborativa ou sou mais competitiva? E não tem mal, não é? Isto tem que haver pessoas para tudo, não é? Portanto, não é nada de mal e nós sabemos que eu trabalhei numa empresa muito mais competitiva. Eu e o Pedro, desculpa, estou outra vez a chamar. Eu e o Pedro, que fomos colegas na Arthur Andersen e depois Deloitte, e hoje em dia trabalho novamente, numa empresa muito colaborativa. E a Deloitte é ótima e eu fui muito feliz. Mas obviamente, a poder escolher, gosto muito mais de uma cultura como a que tenho hoje, que é mais próxima. Também somos 15. Na Deloitte, quando eu de lá saí, eram o quê? 4.000 pessoas? Não faço ideia. Portanto, são realidades diferentes. E por isto mesmo, não, eram 1.400. Pós-exclusão eram 1.400. Posto isto, eu acho que é esta análise que tem que ser feita. Não é fácil e que dá trabalho, porque procurar trabalho é um trabalho, não é? E é um trabalho que pode às vezes ser muito frustrante, mas eu tinha um candidato que fui acompanhando, porque nós vamos acompanhando as pessoas e vamos às vezes até ficamos amigos, não é? E que me diziam, Sana, eu fiquei, e contavam-me, eu apanhei-o já em momento posterior a este momento, ficou desempregado de uma grande multinacional, com uma função muito sénior, a rondar os 40 e tais, e ele dizia-me, olha, eu fui investi claramente neste momento de desemprego em definir, ele era de uma área comercial, tinha sido diretor comercial, e portanto fiz aquilo que eu fazia no meu trabalho anteriormente, defini targets, defini KPIs, defini estratégias de abordagem, porque depois o mesmo argumentário não serve para todas as empresas, não é? Portanto, nós temos que adaptar aquilo que não deixamos de ser nós próprios, mas conseguimos fazer um link em função da tipologia de função que estamos à procura e da empresa. E, portanto, eu tinha uma métrica e fazia
30 contactos por dia e só ia para casa quando tinha determinados 30 contactos por dia. Fossem por e-mail, por telefone, o que fosse. Outra coisa que eu acho que também pode fazer sentido, para além de toda esta análise, é quando fazemos os nossos currículos, sejam eles em tradicional ou LinkedIn, e é obrigatório nos dias de hoje termos LinkedIn, vocês não se esqueçam que se é verdade que muitas das nossas pesquisas vêm por referência, e nós usamos muito referências, por isso é que o network também é importante, e é importante que o nosso network saiba que nós estamos disponíveis para novas oportunidades. E por isso, quando eu telefono a alguém e pedir uma referência, essa pessoa vai se lembrar, à partida, daquele amigo que é um ótimo profissional e que, by the way, ligou a semana passada a dizer: se souberes de alguma coisa, por favor, lembra-te de mim. Se a pessoa for boa, a minha source, à partida, irá referenciá-la. E por isso é que é importante manter o network ativo. Também fazemos pesquisa por LinkedIn. O LinkedIn hoje em dia é uma base de dados. E a forma como nós fazemos pesquisa é por palavras-chave. E por isso, por favor, nos vossos LinkedIns, coloquem as palavras-chave que querem que nós encontremos, não é? Se queremos mudar de área e conseguimos criar aqui uma ponte para a área para onde queremos passar, conseguimos, não mentindo, obviamente, porque isso depois também é fácil de detectar, não é? Não é nada disso, mas conseguimos fazer de forma que quem está à procura do perfil o encontre mais rapidamente. Portanto, isto diria, e mais uma vez alonguei-me, desculpem, diria que são as sugestões que tenho e aquilo que tenho visto que pode funcionar, e é aquilo que muitas vezes digo às pessoas que me abordam a pedir estas ajudas de, ok, não tenho nenhuma posição, mas então fala um bocadinho comigo. Isto parte muito de nós, não é? Parte muito de nós próprios. E obviamente que toda ajuda é bem-vinda e dentro daquilo que conseguirem, não é? Muito pedir a pessoas que conhecemos, né, na empresa X ou na empresa Y, podes-me dar um conselho, o que é que eu faria, o que é que tu achas que eu devo fazer, que tipos de cursos, de que tipo de formações é que eu devo fazer, e portanto isto, e eu muitas vezes até facilito pontos, olha, eu nunca trabalhei nessa área, mas tenho uma pessoa que acho que podia dar aqui uma ajuda porque trabalha há muitos anos nessa função e portanto em causa própria, se calhar pode-te ajudar muito melhor do que eu. E portanto vamos procurando facilitar que o networking flua, mas mais uma vez, nós somos os primeiros motores da nossa mudança. E deixarmos uma coisa tão séria como a nossa vida apenas nas mãos dos outros, eu acho que é muito pouco inteligente. Portanto, temos que fazê-lo num primeiro momento através de nós e depois sim, com a ajuda dos outros. Não é? Sim, senhor. Eu muito obrigado, Susana. Eu estava aqui a hesitar, mas vou dizer uma coisa, que é, a sessão foi útil, foi interessante, falámos de várias coisas, mas eu recomendaria especialmente que amanhã, quando pusermos no ar, no nosso canal de YouTube, esta gravação, sem imagem, que ouvissem os últimos 10 minutos, 5 minutos, que a Susana acabou de partilhar connosco. Eu não posso estar mais de acordo e o meu dia-a-dia não é fazer recrutamento, é ajudar a gerir carreiras. E houve um conjunto de coisas que foram aqui ditas que foram mesmo muito, muito importantes e muito pertinentes. Portanto, quem de facto, por alguma razão, quer mudar de emprego, quer mudar de vida, ouça outra vez, tire uns apontamentos e pense como é que eu posso traduzir na prática aquilo que a Susana acabou de dizer. Porque foram temas muito, muito importantes. É apenas um conselho profissional, por um lado, e um conselho de amigo, já agora, se me permitem. Bom, já tocou o sino das 6h30 há bocadinho, que eu ouvi, e foi espetacular. Desculpa, porque nós estamos aqui ao pé da igreja. Espetacular. Isto foi a forma. O Pedro tinha-me dito, fecha a janela, mas eu... Não, mas foi interessante. Foi a forma simpática de dizer ao João,
corta. Não, estou a brincar. E queria agradecer muito, obviamente, Susana e Pedro e Susana, acho que foi, enfim, já passámos os 90, portanto 100 minutos interessantes. Nós amanhã vamos colocar no ar, portanto, conforme eu disse, por questões de direitos de imagem e de reserva, apenas com o som. Podem ouvir, aquelas pessoas que participaram só em parte, quem não ouviu, quem quiser ouvir outra vez, estejam à disposição, e já agora tem lá também as gravações das outras sessões. Nós, do nosso lado, resta-nos apenas continuar a desejar saúde e alegria para todos, que tentemos fazer 2021 o princípio do fim da crise, que consigamos todos, em conjunto, com responsabilidade, mas também com confiança, fazer isso. E apenas duas notas finais. Uma delas é só para dizer que, por exemplo, através dos clientes que nós acompanhamos na Upperside, o nosso início de ano foi fortíssimo. E, portanto, quando alguém diz nada acontece, está tudo parado, não vale a pena, não é verdade. E, portanto, só para partilhar o número, nós, até ao dia 17 de março, tivemos cerca de 16 clientes que mudaram de emprego. Sim, o mercado está muito ativo neste primeiro trimestre. Portanto, exatamente. E nós sentimos, a nossa concorrência sente, e portanto... Nós sentimos, portanto, é isso mesmo. Muito bom, portanto, é muito positivo. Vamos ver como é que vão ser os próximos meses, porque nós nunca sabemos, não é? Com certeza. Mas é melhor dizer isto do que estarmos todos aqui a dizer o seguinte, está uma desgraça. Não, claramente não está, que sim. Não está. Pronto, este era o primeiro ponto. O segundo ponto é só apenas aqui uma nota também para quem está de facto focado nessa demanda. Uma das pessoas, enfim, de maior qualidade com quem eu trabalhei na Upperside, como cliente, todas as pessoas têm qualidade, mas como obviamente eu venho do lugar de direção de recursos humanos, digamos, tenho alguma facilidade, enfim, quer não, em detectar talento, mudou de emprego ao fim de 420 reuniões com headhunters em toda a Europa e de, salvo erro, um ano e 4 meses. Agora reparem no que eu disse, um dos maiores talentos com que eu trabalhei. Portanto, isto não é, dá muito trabalho, é porque ninguém me liga nenhuma, ou é porque eu sou mau, ou porque eu devia isto ou eu devia aquilo. Isso não ajuda nada. O que ajuda é fazer as coisas a sério, com rigor, com disciplina e, obviamente, com fé. Mas dá trabalho. Portanto, não é brinquedo. Uma pessoa que está à procura de uma oportunidade, que tem um currículo espetacular, que no fundo podia pensar, eu não tenho que mostrar nada a ninguém, pois teve que mostrar a 417, salvo erro, acho que era este o número, casas de recrutamento em 10 países da Europa, até conseguir. Mas conseguiu. Portanto, fica este pensamento para terminar. Uma vez mais, Pedro Hipólito, a Susana Belchior Leitão, Argo Talent, muito obrigado, foi um gosto receber-vos em nossa casa, em vossa casa, e até um dia destes. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço, boa tarde. Obrigado. Com licença. Obrigado.